Olá, eu sou o Daniel do canal Info Cotidiano. Para quem não conhece o meu canal, eu convido você a dar uma passadinha lá no YouTube, digita Info Cotidiano. Você vai cair no meu canal aí, onde tem dicas de banco de dados, de Delphi, de Lazarus, como instalar aí o ACBR no Lazarus, entre outras coisas, né? Enfim, de Linux. Além dele, eu tenho um blog aí, Aprenda Lazarus, onde eu concentro aí os vídeos da galera que desenvolve em Lazarus. Opa, o que é esse Flame Robin tá aqui? Vamos lá. aprendalazarus.com.br, tá? E aí tem vídeos da galera aí da comunidade de Lazarus. Tento concentrar aqui, falta muito ainda, mas eu tô montando com o tempo. E a semana passada eu fiz um formulário de pesquisas passando parâmetros, né? Tipo, o que eu quero na hora que abrir um formulário de pesquisa? Eu quero que apareça tal campo, eu quero que abra tal tabela e eu quero que retorne tal campo, tá? Aqui tem um código-fonte, tudo foi feito em Lazarus. E é claro que alguém falou Lazarus utilizando o componente de conexão Zeus, né, para bancos de dados. E alguém me perguntou aí se funcionava idêntico para Delphi. Sim, funciona idêntico para Delphi. Hoje nós vamos fazer essa versão no Delphi, tá bom? Só que no Delphi nós não vamos, eu tenho aqui o Delphi Community Edition, nós não vamos usar aqui o Zeus, tá? Porque se eu fosse usar o Zeus é praticamente, né, idêntico no Lazarus. Então quem programa em Delphi aí, abre o Lazarus, no exemplo Lazarus, assiste que vai dar na mesma forma, né? O Zeus também é na mesma forma, mas algumas coisas, as pessoas, sei lá, se confundem ou ficam inseguras. Então, tô aí para fazer essa versão no Delphi, tá bom? Bom, o primeiro formulário eu tenho aqui. Vou mudar o título dele para exemplo de pesquisa com parâmetros, tá? O name dele vai ser formulário principal, então FRM principal. Vou salvar o projeto e o formulário. Vamos lá em C, projetos, nova pasta. Exemplo pesquisa, tá? Minha unit vai ser o principal. E o nome do meu projeto aqui vai exe pesquisa. Tá bom? Aqui nós vamos fazer o quê? Vou colocar um edit. E vou mudar o nome dele aqui, a propriedade name, para edt retorno pesquisa. Colocar um label e vou mudar o caption dele para retorno, tá? No conteúdo text aqui, vou tirar esse que ele está escrito. Vou criar um botão. O texto dele vai ser cliente, tá? E vou colocar outro botão com o texto conteúdo, né? Fornecedor. Até aqui tudo tranquilo, né? Vou mudar o name dele do botão 2 para btn fornecedor. E o do cliente, o name dele eu vou colocar btn cliente. Ok. Posição. Vou colocar no centro do desktop, tá? Se eu executar aqui, vamos compilar, já compilou e está lá. Obviamente não tem nada, não está fazendo nada, né? Então agora eu vou criar um outro formulário. Nesse formulário aqui, eu vou salvar ele e vou dar o nome de GeoPesquisa. O name dele FRM Pesquisa. O título dele, o caption, nós vamos colocar pesquisa, ok?
Aqui nós vamos precisar de um dbGrid. Antes do dbGrid, vamos colocar uma conexão. Então, nós vamos usar um FireDAC. Essa conexão ela não precisa estar na tela de pesquisa, ela pode estar no seu data módulo, tudo. Como nós não estamos nós estamos fazendo só um exemplo para você ter ideia como fazer, eu vou deixar aqui nesse formulário de pesquisa, mas ela pode estar aberta, por exemplo, no seu data módulo, e cada vez que você chamar uma pesquisa, você só abre, obviamente, a sua tabela que você quer, né? Só a sua query, tá bom? Eu vou usar aqui banco de dados MySQL, então eu preciso colocar um driver link aqui, tá? No connection, vamos colocar lá. Vou clicar 2 vezes, vou conectar ao banco MySQL, database aula MySQL, que é um banco de dados que eu tenho pronto, ó. Quem não sabe, eu tenho uma sequência de vídeo aí de aula de MySQL, por isso que eu estou aproveitando aqui, tá? Espera que eu apertei o Enter aqui, não era para apertar. Username root, password da minha base de teste. A porta está certa, beleza. Vamos testar aqui. Localhost 3306. Ele não achou a lib, mas nós vamos colocar a lib lá. Driver link. Vendor lib aqui, ó. Vamos apontar para a nossa DLL. Log prompt aqui, ó, do connection eu vou desmarcar e vou tentar conectar agora. Conectou, olha só que show. Beleza, pode deixar desconectado, tá? Além disso, nós vamos precisar de uma query. Uma fd query. Tá aqui. E um data source. Ok. O data source vai ser ligado na query, tá? Ó. Belezinha? Até aqui mamão com açúcar, né? Vamos colocar um dbGrid. Vamos alinhar ele aqui embaixo. Eu quero um combo aqui. Combo Box 1. Eu vou mudar a propriedade name dele. Em vez de deixar Combo Box 1, vou colocar CB de Combo Box. O que ele vai armazenar? Os campos. Beleza? CB campos. Vou colocar outro Combo Box. Propriedade name dele, CB, filtro, ok? Aqui no item dele, eu vou colocar assim, parte, início, ou igual. Tá? Vou colocar um edit. E a propriedade desse edit aqui vai ser edt busca, que ele vai ser o campo de busca, né? Ele que vai buscar na pesquisa, tá? Propriedade dele text, vou remover daqui. Vou colocar um botão. Pesquisa. Vai ser o caption dele e o name dele vai ser btn pesquisa. Tranquilo até agora, né? Show! Agora nós vamos codificar. O que eu preciso nesse formulário aqui? Eu preciso receber parâmetros. Aperte aí o F12. Eu vou entrar aqui no meu blog Aprenda Lazarus. Tá? Que eu tenho formulário de pesquisa. Então eu sei, ó,
Aqui eu tenho o código-fonte, depois eu vou deixar aí também na descrição o código-fonte para esse vídeo de Delphi, tá? Mas para você ver como é praticamente igual. Lá no Private, eu vou colocar esses campos aqui, que nós vamos usar de retorno e tabela. No Public, eu vou colocar esse constructor. Tá? Ctrl Alt C, ele vai criar para mim o constructor. Eu vou declarar essa variável e já pegar aqui, herdando, ó, o create, tá? Então, eu vou apagar no lugar desse beguinho aqui, jogo a variável, integer, e aproveito isso. A partir de agora, aqui é no Zeus, mas como nós vamos, é igual, né? Só vai mudar o componente, mas nós vamos aí fazer a conexão. Primeira coisa, o campo, esse componente FD Connection aqui, que é a conexão do FireDAC, eu só vou mudar para conexão. Vai ficar mais fácil de nós entendermos. Aqui o name dele, do driver link, drv MySQL. FD Query, o name dele, eu vou mudar para QR, que é de query, SQL de comandos. Data Source, você pode dar o nome que você quiser, tá? DSSQL, porque ele está interligado aqui, né, nesse daqui. Obviamente, fica mais fácil, né, você digitar os comandos aí. Então vamos voltar no F12. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos conectar ao banco. Então, conexão, então é open aqui, beleza? Feito isso, antes de eu colocar qualquer coisa, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou informar lá que o zcampo de retorno, aonde que está os parâmetros do form? Está aqui no constructor, ó. Então, se você observar, quando abrir o form, eu vou passar aqui a lista de campos em vetor, tá? Vou passar o nome da tabela e vou passar o campo que eu quero o resultado. Se eu quero o campo, por exemplo, resultado o campo código, nome, endereço, número e assim por diante, tá? Então, qual que é o campo de retorno que eu estou recebendo? Par C retorno result. Beleza? A lista de campos, C campos, por enquanto ela vai estar vazia, né? Porque eu vou ter que varrer aí os vetores da matriz e informar ela num comando SQL, né? Separar por vírgulas, ok? Então você pode fazer o combo box cbcampos.clear. Vou limpar o conteúdo dele, caso ele tenha, né? Porque como eu vou fazer vários tipos de pesquisas com vários campos, eu tenho que limpar e informar os novos campos de acordo com o parâmetro. Beleza? For n igual a 1, não, n igual a 0 to length. O que eu preciso contar aqui? O par list campos, tá? Menos 1 aqui. O que o par list campos é? O parâmetro list campos. Eu vou receber todos os campos numa matriz e vou jogar o conteúdo da matriz no combo box e no texto campos aqui separado por vírgulas. Então ele vai contar quantos campos, porque às vezes você quer pedir uma pesquisa assim, só quero o código e o nome do cliente. Ou eu quero o código, o nome do cliente e o endereço, entendeu? Então, como os campos aí são variáveis, a matriz pode ser de vários tamanhos, você pode informar várias coisas, eu preciso fazer essa contagem aí para não dar erro, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, cbcampos ponto item cbcampos ponto itens ponto add. O que eu vou adicionar aqui? Eu vou adicionar esse list campos aqui. E aqui na frente eu vou colocar o n. Para que serve o n aqui? Entre
colchetes. Ele serve para falar que como ele está indexado, ó, 0 até a quantidade de campos, né, que ele vai ler no -1, ele vai passar o conteúdo texto para cá, para o nosso combo box, tá? Em tempo de execução. Se n for igual a 0, o que vai acontecer? Eu vou saber que é o primeiro campo. Então, na minha string cCampo, eu só vou informar que ela vai ser o quê? C parlist aqui, ó. Vou copiar esse parlist aqui. Que é os parâmetros, vai ser o primeiro campo. Se ele não for o primeiro, vai ser ccampos, vamos lá copiar aqui, igual a ccampos mais, aqui eu vou colocar uma vírgula. Por que dessa vírgula? Porque ele vai criar uma instrução como se fosse isso, ó. Se você passar código e nome e telefone, código, vírgula, nome, vírgula, telefone. Ele vai informar, né, vai preencher essas vírgulas aí para nós, tá? Até aqui tudo bem, galerinha? cbcampos item index, eu vou colocar aqui que ele vai ser igual a 1. Tá? Você pode colocar igual a 0, é que geralmente padrão nas minhas consultas eu gosto de mostrar código, nome e alguma coisa. Então o 1 vai ser sempre o nome ou a descrição, entendeu? Então o index vai ser de pesquisas lá. Aqui embaixo eu já vou abrir a tabela. Então se a tabela qr sql. Se ela estiver ativa, eu vou dar um qr SQL close, tá? Vai fechar. E aqui eu vou começar a instrução do SQL. Então, with qr SQL .sql do begin. Vou dar um clear aqui. Ele vai limpar o conteúdo da query se tiver, né? E nós vamos colocar o que? add select. Ele vai selecionar o quê? ccampos, tá? Ele vai selecionar isso daqui, a nossa string que nós montamos nesse form, beleza? Vamos dar um outro add, colocar um form aqui, ou seja, que tabela que ele vai abrir? Da onde eu recebo a tabela, né? Espera aí que esse mais tem que estar fora. Da onde que eu recebo a tabela? De ctabela. Ela está aqui ou não? Não, vamos colocar aqui, ctabela. Ctabela é igual a par ctabela. Beleza? Então eu recebi no parâmetros aqui ctabela, jogo para ctabela. Isso é na criação do form, lembrando que nós estamos trabalhando no create dele. Ctabela. Então olha só, que fácil que ficou essa instrução, né? Vai selecionar todos os campos criados em tempo de execução e vai abrir a tabela que nós selecionamos o nome. Então, qrsql.open. Nós não vamos tratar erro aqui, tá? Como é só um texto, vamos só ver se vai compilar. Beleza, não deu nenhum erro, tá? Aqui no formulário principal, vamos aí cadastrar o cliente, criar, né, a nossa consulta, né? Ou seja, nós vamos criar um formulário e vamos passar os parâmetros. Aqui no Implementation, uses o pesquisa. Nós vamos passar o parâmetro. Então, como você costuma criar o formulário? Padrão. frm pesquisa é igual a frm pesquisa. Opa! Aqui tem o T, né, gente? tfr pesquisa.create. Geralmente você faz assim, create self. Vou dar um try, frm pesquisa, opa, ponto show modal, e aqui embaixo você faz assim, fr pesquisa ou free and new, e o seu formulário que você criou, correto?
e executa. No nosso caso, não vai ser assim. Por quê? Nós temos que passar o parâmetro. Então vamos lá. Select asterisco from client. Tá? Vamos ver os campos. Olha, tem o campo código, nome, telefone e cidade. Então eu preciso passar aqui, ó. Se você pressionar o Ctrl e a sua barra aí de espaço, ele fala que eu tenho que passar uma string, ó, que é o list campos, C tabela e o campo de resultado. Então a lista de campos primeiro. Eu quero o código. Tem que ser entre aspas aqui, tá, gente? E o nome? Um exemplo, tá? Vírgula, que tabela que eu quero abrir? Cliente. Que campo que eu quero resultar? O código. Lembrando que aqui tem que estar entre aspas. Vamos pressionar o F9 aí. Vou abrir a tabela de cliente, tá? Ó. Deu um erro. Por que deu um erro? Vamos aqui no pesquisa F12. Eu não linkei o dbgrid com o data source. Beleza. Olha só, já apareceu a minha tabela. Eu só pedi para informar o código e o nome, né? Então eu quero pesquisar aqui, ó, por código ou por nome, por partes. Que partes que eu quero? NI. Vou pesquisar. É óbvio que ele não pesquisou porque eu não fiz ainda a estrutura do botão. Mas você percebe que ele já montou aqui minha consulta e os fields, né, os campos, ele passa por aqui. Então vamos lá fazer esse botão. F12 aí. No botão de pesquisa, olha só, botão pesquisa, eu quero aproveitar isso daqui, ó. Vou aproveitar essas linhas aqui e vou jogar no botão de pesquisa, tá? Só que aqui eu vou ter que colocar o quê? Os filtros, né? Então aqui vai ser o where. Vou ter que informar o nome do campo. Da onde que eu vou pegar o nome do campo? Do cbcampus.txt, né? Ou seja, se eu mudar aqui, se eu quiser pesquisar pelo nome, pelo código, eu vou selecionar aqui no combo box. Então, automaticamente, eu preciso pegar o texto desse combo box, né? Mais like, que é o comando like no MySQL, que se você assistiu meu curso, você já sabe. Já sei o porquê. Daniel. Como tem espaço em branco, né, galerinha? Né? Então vamos lá. Então tem um like aqui. E aqui eu preciso passar o parâmetro de pesquisa. Né? Então eu vou criar o parâmetro em tempo de execução. Beleza? Como que eu crio um parâmetro? Antes de abrir a tabela, QRSQL, parent by name. Qual que é o nome do nosso parâmetro? Parâmetro, cParâmetro, tá vendo? O nome do parâmetro é esse. Se você escrevesse aqui, por exemplo, salsicha, o nome do parâmetro aqui seria salsicha. As string. O que ele vai receber aqui? String. O EDT busca. Só que ele não vai estar entre aspas, né? EDT busca.txt. Ele vai retirar os em brancos, né? Só que nós temos o quê? Um combo box aqui falando que é um filtro, né? O CB filtro. Então vamos trabalhar com ele. Se cbfiltro.txt ele for igual a parcial, escrevo por parcial por parte. Então nós vamos fazer a consulta como, né, ele pode procurar em qualquer parte do arquivo. Então aqui você precisa adicionar o percentual, tá?
Se ele for no início, então pode ser qualquer... O início tem que ser obrigatório, o texto, e no final qualquer coisa. Você vai tirar esse daqui, esse percentual. Beleza? If, né? Else if. E se ele for igual? Então você vai tirar aqui do final. E vai deixar o campo idêntico, tá bom? Vamos compilar. Por que ele deu erro? Tá faltando uma vírgula aqui em cima. Eita. E tá faltando uma vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Estou listando o cliente. Ah, eu quero que liste o telefone também. Então o que você faz? Telefone, né? Estou vendo se o campo é telefone mesmo. Então aqui, ó. Nossa, mãe do céu, deixa eu compilar de novo. Deixa eu compilar nada. Forma principal. Aqui só tem o código nome, ó, então eu quero que ele mostre o telefone também. Vamos compilar. Já o código nome e telefone. Então, por parte, NI, pesquisa. Se for por inicial, ó, tudo que começa com JO. E se for igual, vamos supor o código, né? Tudo que for código 5. Tá lá, Jéssica. Beleza? Eu não tenho duplo clique aqui agora, mas vamos montar agora para finalizar o clique. Aqui no campo pesquisa, na tela de pesquisa, vamos lá. Selecione o DB Grid, vamos em evento, double click. Aqui dentro, o que nós vamos fazer? Ah, antes disso, F12. Eu vou colocar um edit aqui em cima. E na properties dele, eu vou mudar o nome. EDT retorno. Ok? Vou mudar a propriedade dele de visível, vai ficar falso. E de enable, eu vou deixar falso também. Então, o cliente não vai ver e não vai ter acesso. Você vai perguntar por quê. Você vai entender. Vamos voltar no evento double click do DB Grid. Primeira coisa, EDT result, retorno. Vamos limpar ela. Daí nós vamos fazer o quê? O EDT result, ponto. Text, ele vai receber o quê? QRSQL, field by name. Qual que é o nome do nosso campo de retorno quando ele cria aqui o formulário? Ó, campo retorno. Tá? Eu vou colocar ele como texto variante porque ele pode receber integer, qualquer tipo de dados, tá bom? E aqui eu vou passar o que eu vou passar aqui? Na realidade, eu vou desconectar, né? QRSQL. Vou dar um close aqui e vou mandar desconectar. Conexão. Close também. Tá? E agora, para fechar o formulário, eu vou falar que o FRM pesquisa.modal result, ele vai ser o quê? Ele vai resetar modal result yes. Daí você vai falar, Dani, mas por que o modal result vai resultar yes? Porque aqui no formulário principal, depois que você executa no show modal, você vai dar um if aqui, você vai verificar se o FRM pesquisa modal result for igual a modal result yes,
que ele vai fazer? Ele vai pegar, preencher o retorno de pesquisa.txt com o frm pesquisa.edt retorno.txt. Só vou explicar, tá? Ele vai pegar o texto que está nesse conteúdo de retorno e passar para cá, tá? Então, observe que aqui na nossa consulta nós mandamos exibir o código nome telefone da tabela cliente retornando código. Então, se tudo der certo, quando nós pesquisarmos e clicarmos 2 vezes, por exemplo, no João, vai retornar o código 3. Está vendo que não retornou? Já deu erro, né? Por que ele não preencheu aqui? Vamos dar uma olhada. Tá, porque eu que viajei na maionese. If, tira aqui, ó. Tá, então ele vai retornar aqui. Deixa eu mudar o for igual a yes, né, que é o nosso retorno, yes. Vamos lá, Marcelo 6, retornou 6. Vamos pesquisar outro cliente. Vamos pesquisar por parte agora a NI. A Daniela, que é o 9, retornou o 9. Daniela, mas se eu quisesse mostrar aí o nome do cliente, então você vem aqui no último parâmetro, escreve aí nome. Então ele vai retornar o nome do cliente. Quero que retorne tudo que começa em Cujô aqui, ó, início. Tem o José ou o João. Se eu clicar 2 vezes no José, ele vai aparecer o José aqui. Se eu clicar aqui no João, ele vai aparecer o João. Tá vendo? Simples, fácil, né? Você fala, Daniel, mas eu quero fazer com fornecedor. Então você vem aqui, ó, copia esse bloco inteiro, clica 2 vezes no fornecedor, joga aqui dentro. Você precisa saber os campos que você quer mostrar de fornecedor. Vamos lá. No seu MySQL aí, ele vai falar que eu tenho os campos código, nome, endereço e número. Então simplesmente eu falo código, nome. Quer mostrar o endereço? Endereço. Quer mostrar o número também? Vírgula, número. Que tabela que é? É a tabela de fornecedor. Vamos executar aqui. Número não existe, né, gente? O meu campo é número, então eu errei aqui. Olha só. Então, ó, no campo nome, tudo que tem JO. Papelaria São José e Casa de Carne São José. Ó, Papelaria São José. Ah, eu quero que lá no número, no campo número, eu quero mostrar aí o fornecedor 62. Então ele pesquisou aqui no número 62. Você entende que legal? Ele, qualquer field, qualquer campo aqui, e qualquer tipo, parte, início, igual, final, ele faz a sua consulta. Então eu acho que essa tela é uma ótima ideia para você implementar aí nos seus programas, tá bom? Muito jóia? Então se você gostou, dá um like, que isso me ajuda muito. Ele ajuda a divulgar aí meus vídeos no YouTube, lógico, né? Comenta, cara, que eu respondo todos os comentários. Eu acho fantástico e me motiva. Muito legal. Forte abraço e até mais. Ah, não esquece de visitar aí, além de visitar, obviamente, o YouTube, que você já está vendo esse vídeo no YouTube, o blog Aprenda Lazarus, né? Tem várias dicas aí de Lazarus, e o startdb.info, que eu falo sobre bancos de dados. Um abraço, até mais.